Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e dando continuidade à nossa série de mensagens expositivas sobre o livro de Salmos. Hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 39. Diz assim o texto bíblico: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto eu estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros, e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quanto grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. O título no original é Para o diretor de música, para Jedutum, Salmo de Davi. O nome Jedutum no título também ocorre nos Salmos 62 e 77. Ele era um dos principais superintendentes da música no templo durante os dias de Davi. Esse salmo é um salmo de lamentação, marcante, reflexivo, onde Davi clama pela misericórdia de Deus pelo fato de a vida ser tão breve. É também mais pessoal e autobiográfico do que a maioria dos outros salmos de lamentação. O Salmo 39 pode ser considerado como uma sequência apropriada do Salmo 38, e, ao que parece, Davi escreveu este salmo na sua velhice, pois o salmo está cheio de reflexões cuja ênfase é a breve e frágil existência do homem neste mundo. O salmo pode ser dividido em 4 partes. Os versículos 1 a 3 descrevem a determinação de Davi de ficar em silêncio. Os versículos 4 a 6 mostram a brevidade e a fragilidade da vida. E nos versículos 7 a 11, Davi expressa a sua confiança no Senhor. Nos versículos 12 e 13, ele clama ao Senhor por socorro. Bom, os primeiros 3 versículos falam sobre o silêncio de Davi. Nesses primeiros versículos, Davi relata a sua luta interna. Ele se sente abatido pelas dificuldades e tristeza da vida, o que parece incluir a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos. E ele é tentado a dar vazão a essas suas queixas. No versículo 1 ele diz: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto eu estiver na minha presença o ímpio. A tentação de falar o que era indevido era tão grande que Davi usa palavras fortes para dizer como evitaria esse mal. As palavras guardarei, porém mordaça, sugerem um forte compromisso voluntário para não pecar com a língua. O verbo guardar, no original hebraico, é o termo usado para se referir a um guarda, uma sentinela, um vigia. Isso mostra a disposição de Davi de não dizer nada, de não reclamar do seu sofrimento, especialmente na presença dos ímpios, que aproveitariam a ocasião para lançar o seu desprezo sobre Davi e para levantar dúvidas sobre a bondade de Deus. Durante o seu tempo de tribulação, Davi procurou permanecer calado, pois temia dizer algo que ofendesse a Deus e aos justos e não queria dar munição aos ímpios. Em tempos de aflição, nós temos de vigiar para não pecarmos com os nossos lábios, murmurando ou duvidando da bondade de Deus. Davi tomou a decisão de manter-se calado, pois temia pecar com seus lábios. Porém, o texto não diz especificamente por que ele pecaria se ele falasse. Ao que parece, ele deixou de falar incluindo coisas positivas
pois estava preocupado que se começasse a falar, não seria capaz de conter o que estava no seu coração e acabasse então pecando com as suas palavras. Às vezes, a melhor coisa a fazermos é guardarmos o silêncio. Como diz o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, há tempo de estar calado e há tempo de falar. O capítulo 3 da Epístola de Tiago ensina que a língua é uma fonte de pecado. Por isso, o crente precisa ter esse pequeno órgão do corpo sob rígida disciplina. O texto de Tiago, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz que com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Samuel Page, pastor e poeta inglês do século XVII, ele disse que não há lição mais difícil a aprendermos do que o domínio sábio e discreto da língua. No versículo 2, Davi mantém o seu propósito de permanecer em silêncio, mas a sua situação, ao invés de melhorar, piorou. Ele diz: emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. O seu silêncio não aliviou a dor, mas parecia que tinha deixado ainda pior. A palavra hebraica utilizada aqui no versículo 2 para dor é a mesma usada por Jó, quando ele afirma que a sua fala não pode aliviar a sua dor. A profunda emoção de Davi é forte demais para ser contida. No versículo 3 ele diz: esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua. O seu silêncio criou outros problemas, pois enquanto Davi mantinha os seus lábios fechados, seus sentimentos e pensamentos íntimos o esmagavam. Davi reprimiu os sentimentos, mas não podia livrar-se deles. O seu interior queimava de ansiedade, preocupação, e não sendo mais capaz de manter o silêncio, Davi finalmente abriu a sua boca e, como Jó, ele falou e desabafou os seus sentimentos. Há momentos em nossas vidas que fazemos bem em não expressar publicamente o que vem em nosso coração. Mas quando os nossos sentimentos começam a nos sufocar e exigem uma vazão, é melhor abrirmos os nossos corações com o Senhor e redirecionar os nossos pensamentos e sentimentos para a palavra de Deus. Foi o que Davi fez. Deus, melhor do que ninguém, conhece os nossos corações e aflições e pode trazer a paz e o livramento que precisamos. E quando quisermos abrir o coração com mais alguém, devemos buscar pessoas sábias, maduras e confiáveis que tenham a disposição de nos ajudar, encorajar e, o mais importante, que sabem guardar segredo. A frase, então disse eu com a própria língua, no versículo 3, põe um fim dramático aos versículos introdutórios. As palavras de Davi a seguir parecem mais uma meditação do que propriamente um lamento. Nos versículos 4 a 6, Davi destaca a brevidade e a fragilidade da vida. Davi quebra o seu silêncio inicial com uma série de pedidos e reflexões sobre a brevidade e os fardos da vida. Em vez de reclamar, Davi pede a Deus que o faça perceber o quão curta e frágil é a sua vida, pois ele deseja aprender a lição contida nisto. No versículo 4, Davi ora: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Essa é uma oração humilde para que Deus lhe dê uma perspectiva e consciência correta sobre a brevidade da vida humana. Davi sabia que a sua vida era curta e que seus dias passariam rapidamente. Também sabia que era frágil e que um dia morreria. Por isso, ele pede para que Deus o faça conhecer o seu fim e a medida dos seus dias. Nossa vida tem um limite e é Deus quem o coloca, como mostra o texto de Jó, capítulo 14, versículo 5, que diz: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, pusestes limite, além dos quais não passará. A vida é curta e não importa o quanto tempo venhamos a viver. A visão de Deus quanto à nossa vida na terra é muitíssimo diferente da nossa, pois a extensão de nossa vida é insignificante diante dele. Por isso, Davi mede a duração de sua vida usando a menor unidade de medida conhecida da antiguidade, palmos, que é uma medição baseada no comprimento da mão humana
e que tem um sentido figurado de um curto espaço de tempo. No versículo 5 ele diz: desce aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O termo hebraico aqui, traduzido como vaidade, tem um sentido de vapor, sopro, e serve como uma metáfora para aquilo que é temporal, sem substância. Davi reconhece o escopo limitado da vida humana, que é curta, como a pequena medida do comprimento de uma mão, e passageira como um sopro que desaparece rapidamente. A nova versão internacional traduz a última parte do versículo 5 da seguinte maneira: a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Mesmo em sua melhor saúde e prosperidade, a vida do homem é um sopro, pois ele não pode viver por muito tempo. Essa é uma verdade incontestável, porém poucos estão dispostos a dar atenção a esse fato. Na verdade, a certeza da morte é bem melhor do que o engano e a mentira de que não vamos morrer. Além de ser breve, a vida é vã para quem vive para si mesmo. Depois de destacar o fato de que a vida é curta e passa rapidamente, Davi enfatiza a banalidade e a nulidade daqueles que lutam para amontoar riquezas nesta vida. No versículo 6, Davi declara: com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. A palavra sombra indica a imagem de algo que não possui nenhuma substância real, mas apenas uma mera forma. Charles Spurgeon diz que os homens irritam-se, enfurecem-se e preocupam-se em tudo e tudo por um mero nada. São sombras perseguindo sombras enquanto a morte os persegue. Davi mostra que a busca desenfreada para amontoar riquezas é pura loucura, pois devido à brevidade da vida, quaisquer ganhos ou bens terrenos são deixados e desfrutados por outros. Muitas pessoas gastam toda a sua vida e forças na aquisição de bens e riquezas, mas morrem sem saber quem herdará tudo o que acumulou. Quando John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, morreu, perguntaram ao seu contador no cemitério: quanto John Rockefeller deixou? Ele respondeu: ele deixou tudo, não levou nenhum centavo. O Novo Testamento ensina que devemos viver contentes com a provisão de Deus, porque, como diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar dele. Os versículos 7 a 11, Davi fala sobre a esperança no Senhor. Davi concentra a sua atenção nos propósitos mais profundos de sua aflição. Ao que parece, o que motivou a reflexão de Davi sobre a brevidade da vida foi alguma ameaça à sua vida. Uma dificuldade que os homens têm ao atravessar as tragédias que os afligem é que eles às vezes colocam nesta vida sua esperança e seus objetivos finais. Essa é uma característica principalmente de quem não tem a esperança de vida eterna. Porém, as aflições deste mundo deveriam nos levar a Deus. Em meio ao seu sofrimento, Davi deposita sua esperança no Senhor. Davi sabia que, como a vida é curta e passa rapidamente, a sua esperança deveria estar no Senhor, o fundamento de tudo que é real e duradouro. No versículo 7, ele faz a seguinte afirmação: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Esse versículo é o ponto central do Salmo e da experiência pessoal de Davi. Tanto a pergunta quanto a resposta apontam para o oposto de impotência e desespero. Ao colocar a sua confiança no Senhor, Davi passou do desespero para a esperança, da imobilidade para a ação. Os versículos seguintes mostram o que Davi fez e que caracterizam esta mudança. Nos versículos 8 a 11, Davi reconhece, assim como fez no Salmo 38, que o seu sofrimento é resultado da disciplina do Senhor. Ele reconhece que Deus o está disciplinando justamente por causa dos seus pecados, mas ele pede que Deus ouça o seu clamor e cesse o castigo. A disciplina do Senhor não tem como objetivo nos destruir, e sim corrigir as nossas atitudes e nossa rota, colocando-nos de volta no caminho da palavra de Deus. Tal como um pai amoroso disciplina seus filhos, por isso, quando estamos debaixo das mãos corretoras do Senhor, devemos olhar para o próprio Deus,
para que possamos receber o perdão e o alívio que precisamos. No versículo 9, Davi retorna ao tema do silêncio com que começa o salmo, mas há uma mudança notável. Ele agora entende que o que Deus faz, e com essa nova percepção, ele fica contente em se manter em silêncio. Ele afirma: emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Ao olhar para o seu sofrimento, Davi sabe que a sua vida não é controlada por forças impessoais como o acaso, a sorte ou o destino, mas por um Deus maravilhoso e pessoal, que é soberano e que comanda o rumo da vida de cada ser humano. Nos versículos 12 e 13, nós temos um pedido de socorro. Davi termina o salmo com um pedido para que Deus ouça a sua oração e o socorra. No versículo 12, ele clama: ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. A expressão grito por socorro indica um pedido de ajuda em uma situação desesperadora. Davi havia permanecido em silêncio durante algum tempo de sua aflição, mas não podia mais ficar calado. E aqui ele pede a Deus para que não se cale diante do seu sofrimento, mas que o salve. Davi se considera um forasteiro e um peregrino, que faz contraste com o relacionamento pessoal e íntimo em outros salmos. Forasteiro e peregrino eram termos técnicos para o que nós chamaríamos de residentes estrangeiros, que desfrutavam da hospitalidade da terra, mas não tinham direito a ela. Eles deveriam ser bem recebidos, mas não podiam possuir a terra como herança. Alguns comentaristas sugerem que o pecado e o sofrimento de Davi fizeram com que ele se sentisse afastado do Senhor, mas provavelmente o objetivo seja reconhecer que mesmo os israelitas eram estrangeiros na terra prometida, pois a terra é do Senhor. A ideia é que Davi e seus antepassados eram convidados de Deus e, de acordo com o costume oriental, tinham o direito à sua proteção e à provisão. Assim como os estrangeiros que viviam os israelitas dependiam da bondade dos israelitas, os próprios israelitas dependiam da misericórdia de Deus. Davi sabia que o seu descanso não era aqui. Ele estava passando pela vida como um peregrino. Como disse Billy Graham, minha casa está no céu. Eu estou apenas viajando por este mundo. Em seus salmos, normalmente Davi pede que o Senhor mantenha os seus olhos sobre ele. Mas no versículo 13, a sua súplica é para que Deus desvie os seus olhos dele. Ele pede ao Senhor: desvie de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. O sentido deste pedido de Davi é para que Deus cesse o seu castigo e para que ele possa experimentar novamente a alegria. A expressão tome alento, literalmente ficar feliz, indica um senso de felicidade ou alegria. Davi sabe que a existência do homem sobre a terra é breve, é trabalhosa, porém ele pede a Deus um alívio do sofrimento para poder se refazer e, mais uma vez, desfrutar das bênçãos do Senhor nesta terra antes do fim da sua vida. O sofrimento de Davi certamente parecia, por vezes, tão distante de uma solução que ele continuou lutando com a angústia até o último versículo. Porém, Davi sabia que Deus jamais abandona os seus servos e, de fato, livra e salva todos aqueles que a ele clamam. Curiosamente, o salmo termina sem uma declaração positiva ou expressão de louvor. O fato desse salmo terminar sem uma nota de esperança é muito instrutivo, pois mostra que Deus não apenas permite que os seus servos expressem suas queixas e murmúrios enquanto padecem aflições desta vida, como também deixou isto registrado em sua palavra. A presença de tais orações nas Escrituras dá testemunho da compreensão do Senhor. Os salmos, como um todo, eles mostram que podemos falar ousadamente com Deus sobre o que está em nosso coração. Todos nós temos queixas sobre diversos assuntos ou situações, mas ao invés de murmurarmos ou nos queixarmos com outros, devemos apresentá-las a Deus como Davi fez, pois somente o Senhor pode mudar a situação e nos trazer o socorro que precisamos. Como diz o Salmo 103, versículo 14,
Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ao longo das Escrituras, Deus encoraja os seus servos a levarem a Ele com confiança e atitude de submissão suas petições, seus sofrimentos e também as suas tristezas. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E concluindo, em meio a uma crise existencial, Davi ele reflete sobre a brevidade e a fragilidade da vida do homem sobre a terra. E ele nos mostra como devemos agir nesses momentos de dúvida, contrastando as incertezas da vida humana com a segurança encontrada na misericórdia e na fidelidade de Deus. Ainda que o lamento de Davi aponte corretamente para o fato de que a vida humana pode ser breve e repleta de aflições, os cristãos eles podem entregar tudo nas mãos de Deus e confiar nele, pois em seu tempo ele cumprirá as suas promessas. A brevidade da vida é um tema repetido ao longo do livro dos Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Jesus também falou sobre isso nos Evangelhos. É irônico ver as pessoas gastarem tanto tempo e esforço para acumularem riquezas sem pensar em Deus e sobre onde passarão a eternidade. Visto que a vida é curta, não devemos negligenciar o que é verdadeiramente importante. Leon Tolstói, um dos grandes escritores russos, escreveu um livro pequeno chamado De Quanta Terra Precisa o Homem. Nesse breve e envolvente conto, Tolstói trata do tema da ambição e do orgulho do homem. Ele conta a dramática história de um homem obcecado pelo desejo de obter sempre mais e mais terras. A sua ganância o leva a perder tudo, inclusive a sua vida, e traz uma importante lição, que quem quer, tudo perde. No final do conto, fica claro que o homem precisa de pouca terra, na verdade, de apenas 7 palmos abaixo do chão. A vida é curta e ela passa num piscar de olhos, e longe de Deus ela não tem sentido. Porém, quem tem a sua esperança firmemente ancorada em Deus tem uma vida de sentido e propósito, aqui e agora, e a promessa de vida eterna com o Senhor nos céus. A nossa maior preocupação não deve ser quanto tempo vivemos, mas sim como vivemos. A vida não é medida pelas riquezas de bens materiais, mas pelos valores da eternidade. Como disse John Wesley, eu julgo todas as coisas apenas pelo preço que elas devem ganhar na eternidade. Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.